Essa obra não vai parar. Essa obra não vai parar. Essa igreja é do Senhor. Essa igreja é de valor. Você é tu que começou no coração de Deus. Esse Pai o Senhor. Eu te valor, produzindo família, a presença do Senhor, em canção transformada, nessa igreja eu te valor, pois aqui gente pregando, evangelho do amor. Se você também deseja conhecer o Salvador, faça parte dessa igreja. Essa igreja é do Senhor. Oh, glória! ADMB é uma igreja fervorosa e cheia de poder. ADMB é uma igreja fervorosa e cheia de poder. Deus abençoe Ana Letícia para a glória de Deus. Meus irmãos, que bom podermos estar nesta noite, neste lugar, reunidos. Confesso para os irmãos que foi uma batalha para mim chegar hoje aqui. É quase que a gente não vinha para cá hoje, mas graças a Deus que nos chegou e deu graça para chegar até aqui. Eu não quero me estender muito, a garganta não está 100%, estou tratando, mas eu quero deixar uma palavra ao coração dos irmãos. A gente fala quase todos os dias e tem hora que a nossa garganta ela pede, obrigado, ela pede misericórdia. Lamentações de Jeremias, capítulo de número 5, como nós lemos, e nós fizemos uma leitura no versículo de número 20 e o versículo de número 21. Eu estarei relendo mais, depois nós estaremos meditando a partir do versículo 1. Mas relendo a leitura que fizemos, Lamentações de Jeremias, fica depois do livro de Jeremias. Você encontra Lamentações, que fica entre Jeremias e Ezequiel. Jeremias capítulo 5, versículo de número 20, versículo de número 21. Por que te esquecerias de nós para sempre? Porque nós nos desampararias, melhor falando, por tanto tempo. Converte-nos, Senhor, a ti, e nos converteremos. Renova os nossos dias abundantes. Meus irmãos, para nós falarmos um pouco a respeito de Jeremias, e principalmente de Lamentações de Jeremias, a expressão lamentações, ela já deixa bem claro que é alguém que está fazendo lamentações, lamentando por algo que perdeu, lamentando por algo que está fazendo falta, lamentando por algo que desejava que retornasse para si. E Jeremias, eu já preguei aqui algumas vezes, que Jeremias ele foi a última voz profética que Deus utilizara para falar com a nação. Deus conduz Jeremias para alertar o povo, para que o povo não entrasse em cativeiro, porque Deus, ele não tem o prazer de ver o seu povo em cativeiro. Não, Deus, ele tem o prazer de ver o seu povo vitorioso. Mas a nação escolheu não dar crédito às mensagens que Deus falava por intermédio do profeta Jeremias.
Jeremias, certa vez, ele colocou um propósito no seu coração e disse: eu não vou mais profetizar, porque a palavra que eu estou profetizando está sendo um opróbrio. Opróbrio significa vergonha. E ele disse: eu não vou mais profetizar. Jeremias via que falava com a nação tudo aquilo que Deus mandava falar, para que o povo não entrasse dentro de um cativeiro, não entrasse na escravidão, porque o povo de Deus não é para ser escravo. Deus nos escolheu para sermos livres. Deus nos escolheu para a libertação, assim como fez com o povo quando estava ainda no cativeiro ali, porque o povo passa por dois tipos de cativeiro. O primeiro cativeiro que eles passam é na mão de Faraó, está ali no Egito oprimido. Mas o livro do Atos dos Apóstolos vai dizer que Deus ouviu o clamor do povo. Levanta Moisés para que libertasse o povo, para tirar da escravidão do Egito. Mas mesmo assim o povo ainda continuou com a sua rebeldia. E dentro disso, Deus levanta Jeremias e vai falando com o povo, vai orientando o povo, vai alertando o povo. É aquelas pessoas, irmãos, que Deus alerta, mas não ouve. É aquelas pessoas que a gente prega. Por exemplo, Jesus está voltando, mas será que vai voltar mesmo? Jesus está nas portas, será que está às portas mesmo? Jesus quer te salvar, será que Ele quer me salvar mesmo? São pessoas de dura servidez. São pessoas que tapam os ouvidos, colocam uma venda nos seus olhos e não vão dando crédito à pregação da palavra. Vão desacreditando das Sagradas Escrituras. O profeta Jeremias falava para o povo, alertando para a obediência, para deixar as práticas idólatras, porque o povo entrou em uma prática de idolatria terrível. Porém, a Bíblia vai dizer que o povo não dá ouvido. Jeremias disse: eu não vou mais profetizar. Esse povo não ouve as mensagens. E quando Jeremias disse que não ia mais profetizar, a Bíblia diz que Jeremias sentiu como que seus ossos ardessem. Jeremias sentiu como que um fogo acendeu dentro dele e os seus ossos começaram a arder. Era Deus falando para Jeremias: Jeremias, independente se a nação está ouvindo ou não, fale o que eu estou mandando você falar. Independente se o povo está dando credibilidade ou não, não pare de falar. Em outras palavras, Deus estava provando para Jeremias que não tinha mais como voltar atrás. Irmão, deixa eu dizer uma coisa: a gente pode até tentar, mas não tem como correr. A gente pode tentar escapar e dizer: não quero, não vou, não dá para mim, isso não vai funcionar. Quantas das vezes eu fiz isso, irmão? Quantas das vezes eu, particularmente, mesmo na posição que hoje eu exerço, não por escolha, mas por chamado de Deus, eu já disse: não vai dar mais. Senhor, eu vou dar uma estacionada. Mas, irmãos, todas as vezes que a gente pensa desta forma, sempre a gente vê o Espírito Santo de Deus. É como um fogo que arde dentro de nós. É como o Senhor dizendo para mim, dizendo para você, que a gente não tem como parar, irmão. A gente não tem como voltar, até porque nós estamos em uma marcha. E essa marcha é para o céu de glória. E a Bíblia diz que Deus não tem prazer naquele que recua. Nós temos que avançar. A nação começa a estacionar no pecado. A nação começa a estacionar na desobediência. Não tem ouvido a palavra. O que acontece? O povo entra em cativeiro, fica agora na escravidão. O povo agora não tem mais prazer de louvar. O povo agora não tem mais prazer de cultuar. O livro dos Salmos vai mostrar categoricamente que eles penduravam as suas harpas nos salgueiros. Eles não queriam mais louvar, pediam: louva-nos uma canção de Sião. Mas eles não tinham prazer, porque estavam em uma terra que não era deles. Estavam em uma escravidão. Estava vivendo um momento difícil. Então eles disseram: vamos pendurar as harpas, porque nessa situação que nós estamos não dá para a gente adorar. Mas não era aquela situação que Deus queria para o povo. Porém, pela escolha deles, porque para cada escolha, irmão, tem uma consequência. E eles escolheram não dar ouvido quando Jeremias profetizava. Penduraram as harpas nos salgueiros e disseram: não vamos mais louvar. O que acontece? A Bíblia vai mostrar agora que o povo morre espiritual. A pior coisa, irmãos, na vida do ser humano, na minha vida, na sua vida, na vida de qualquer um de nós,
é a morte espiritual. Porque a morte espiritual destrói a gente. A morte espiritual, irmão, vai acabando com a gente dia após dia. É diferente da morte do corpo. Porque morreu, leva para o cemitério, sepulta. Aquele que serviu a Deus com fidelidade, obedeceu às sagradas escrituras, tem a convicção que estará indo para o descanso. Aqueles que não, sabem que irão para um lugar de tormento. Porém, morreu, mas a morte espiritual é a pior que tem. Porque eu falo, irmão, entenda, a pior que tem em um sentido, tá? Porque a pior de todas é a morte eterna. É aquela da qual a pessoa morre sem Deus, sem paz e sem salvação, e que está tudo perdido e não tem mais jeito. Mas eu estou simbolizando aqui para os irmãos sobre a morte do corpo, uma morte espiritual, no sentido do nosso espírito, na presença de Deus. É pior do que a morte do corpo. Eu vou dizer o porquê. Porque a morte espiritual, irmão, ela acaba com a gente. A morte espiritual tira da gente convicções. A morte espiritual coloca dúvida na nossa mente. A morte espiritual, melhor falando, corrigindo minha linguagem, ela faz com que a gente, irmão, não tenha ânimo para nada. É terrível a morte espiritual da vida do ser humano. Eu digo isso para os irmãos como prova viva. Eu sei o que é uma morte espiritual porque eu já tive. Eu chegava de frente das igrejas e eu não tinha força de entrar dentro da igreja. Eu ficava do outro lado da rua ouvindo a palavra. Queria ir, mas não dava força para ir. Não tinha força para ir. Mas eu sabia que faltava algo em mim. Porque a gente sabe, irmão, que falta. Porque o ser humano, fora da presença de Deus, alguém que está nesse mundo aí fora, ele sabe que é um peixe fora do aquário. É um peixe fora d'água. E na presença de Deus não é diferente. Nós, distante da presença de Deus, é a mesma coisa de um peixe fora d'água. Se o peixe sair da água, falta oxigênio para ele. Ele morre. Se nós sairmos da presença de Deus, falta o Espírito Santo. E sem ele a gente também não sobrevive. A gente não vence as batalhas da vida. Por isso que Jesus se preocupou tanto com isso, que ele disse: eu vou. Atos capítulo 1. Mas eu vou voltar. Porém, ele deixou claro também, disse assim: eu vou enviar um Consolador para que esteja conosco. Em outras palavras, Jesus está dizendo: eu vou mandar um oxigênio espiritual para a vida de vocês. Eu vou mandar aquele que vai sustentar você, aquele que vai dar força quando você não tiver, aquele que vai te levantar quando tu estiver caído, aquele que vai te colocar de pé quando muitos não podem te ajudar, aqueles que vai estar contigo todos os dias até a consumação dos séculos. O Espírito Santo, ele tem essa função. É por isso que às vezes nos momentos de angústia da vida, irmão, a gente entra em desespero. E olha que o desespero bate na vida da gente. Mas quando pensa que não, a gente escuta uma voz no íntimo do nosso coração dizendo: anda mais um pouco, caminha mais um pouco, levanta-te, recebe a força que você precisa para me servir com muita alegria. O Espírito Santo tem essa função. E a Bíblia diz que ele também, ele interpreta o nosso gemido. Porque tem hora, eu vou entrar no texto aqui, mas está dentro do que eu quero falar. Tem hora que a gente não tem palavra. Tem hora que a gente dobra o joelho e parece que não sai nada da boca. Mas o Espírito Santo sabe o sentido daquele momento que você se ajoelhou. E ele vai interpretar aquele momento para mim. E vai levar para a presença de Deus. Às vezes você pode até dizer assim: eu preferia morrer. Mas o Espírito Santo sabe que você precisa de vida. Muitas das vezes você no desespero da vida fala: Senhor, acabou para mim. Foi para viver uma vida dessa, eu não quero, é melhor que o Senhor me leve. Mas ele sabe que não é isso que você quer. Ele sabe que o que você quer é que Deus mude a situação da sua história. E você está no lugar certo.
no lugar onde tem força do Espírito Santo para você nesta noite, aonde tem renovo de Deus para alegrar a tua alma e alegrar o teu espírito nesta noite aqui. O Espírito Santo, ele é um fogo que arde dentro de nós. O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa, não da Trindade, porque eu não concordo com essa linguagem Trindade, até porque é antibíblica, mas a Bíblia fala de divindade. Ele é a terceira pessoa da divindade. Ele é aquele que vai estar conosco. Esse fogo que ardeu dentro de Jeremias, quando ele pensou em parar e desistir, nada mais, nada menos era do que o Espírito Santo, porque ele é fogo. Quando ele desce em Pentecostes, capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, ele desce como fogo, que aquece os discípulos que estavam ali amedrontando, que estavam ali preocupados, estavam ali escondidos, porque a ordem era essa, que destruíssem para parar de anunciar o Cristo que havia ressuscitado. Mas quando o Espírito Santo desce, ele desce como fogo para aquecer, e quando o Espírito Santo desce em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, enche aquela casa de glória, enche todos que estavam ali de glória, e Pedro sentiu tanto vigor, tanta graça, que ele disse: eu não vou ficar aqui dentro de quatro paredes, eu vou sair para fora. E ele começa a pregar, irmão, e naquele momento ali, quase, glória ao nome de Jesus, 5.000 almas se converteram pela pregação de Pedro. Por quê? Porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo, a nossa vida é totalmente diferente. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, a gente recebe o reforço. É como que fosse uma desertação no nosso corpo para entrar onde a gente não consegue entrar. Por quê? Porque a Bíblia diz, irmão, que Deus, ele é tão poderoso que ele vai até a divisão da alma e do espírito da gente. Ou seja, ele conhece o que a ciência não conhece. Ele conhece muitas das vezes até aquilo que tu não conhece, mas ele conhece. Por que eu digo isso? Porque tu conhece hoje, mas o teu amanhã ele já projetou. Ele conhece e ele sabe que o teu amanhã será melhor do que hoje. A semana que vem será melhor do que essa semana, porque ele é um Deus que provê todas as coisas para aquele que é fiel. Receba essa palavra nesta noite, porque o Espírito de Deus está falando ao meu coração que o mesmo fogo que ardeu na vida de Jeremias, ele arde na tua vida para te colocar de pé. Esse é o fogo, o Espírito Santo que está em você. Jeremias, ele vê a situação do povo, aí Ezequiel vem. Ezequiel agora vê algo diferente. Ezequiel vê a situação que o povo entrou, uma situação morta espiritual. Ezequiel 37. É levado para um vale cheio de ossos. Ezequiel anda ao redor, porque não podia pisar nos ossos, porque ninguém foi feito para ser pisado por ninguém. E estavam ali os ossos, linguagem figurativa, não literária. E Ezequiel andava ao redor, de repente o Senhor fala com ele. Porque os ossos, além de seco, o texto diz, Ezequiel 37, que os ossos eram sequíssimos. E algo que é sequíssimo é como que fosse uma creme carne. Qualquer pisadinha se desmanchava. Então a ordem foi essa, anda ao redor. E Ezequiel anda ao redor e começa a ver a situação espiritual que a nação entrou por não ter ouvido as profecias de Jeremias. Aí a voz de Deus vem para Ezequiel, porque Jeremias e Ezequiel está tudo conectado nas mesmas visões, nas mesmas profecias relacionadas ao povo. Aí a pergunta foi essa: poderão reviver esses ossos? Irmãos, seja sincero. Não tem hora que a gente olha para a gente e fala, rapaz, agora acabou. Não tem. Tem hora que a gente entra em cada enrascada. Tem hora que a gente entra em cada situação. Eu que o diga. Eu não sei nem como sair. E a gente olha e fala, agora o trem desmanchou. A roda caiu no lugar. Nem banco tem para se sentar. Você não acha nenhum lugar para sentar.
Estou falando no sentido figurativo. De tanta coisa que surge ao mesmo tempo. Que algo que se torna na nossa visão, não se é impossível. Você olha e fala, tem jeito para. Tem hora que a gente entra numa situação dessa. Aí Deus vai para Ezequiel e diz assim, Ezequiel, está vendo a situação aí? Poderão viver esses ossos? Você já imaginou se Deus chegasse para você em algumas situações que você vive, que ninguém conhece, que ninguém vê? Às vezes só você sabe, nem tua família sabe o que você passa. E Deus chegasse para você e perguntasse assim para você, e aí? Você acha que tem jeito? Na sua mente você dizia, não. No meu entender, não. E Ezequiel, ele foi sábio. Ezequiel foi tão sábio que quando Deus perguntou, poderão reviver esses ossos? Ezequiel olhou e disse, Senhor, Jeová, tu sabes. Porque na mente, na visão do que Ezequiel estava vendo, no entendimento, na ótica humana, na situação, no cenário que ele estava vendo ali, ele disse, tu sabes, Senhor. Porque tem horas que a gente entra em situações que a gente diz só Deus mesmo. E vou te dizer uma coisa, é nesses momentos que Deus age. É nesses momentos que a gente não tem uma saída, que a gente bate de um lado só vê parede, bate do outro só vê parede, atrás você procura a porta, não tem porta, na frente é tudo fechado, você fica dentro de um quadrado e dizendo, agora o negócio não vai não. Aí a Bíblia vem nos dizer, irmão, que da mesma forma que quando o povo estava na beira do mar vermelho, olhando para um lado sem saída, olhando para o outro sem saída, para trás de um exército inimigo, na frente do mar, o que foi que Deus disse para Moisés? Deus disse para Moisés, Moisés, o que é que tu tem na mão? Moisés disse, eu tenho uma vara. Eu disse, estende sobre as águas, porque as águas vão se abrir. Sabe o que significa isso, irmão? É Deus dizendo, quando você não vê saída, atenda os teus ouvidos, porque Deus vai liberar uma palavra e as portas vão ter que se abrir para a glória do nome de Jesus. Deus é especialista em abrir porta onde não tem porta. Por quê? Primeiro, ele é a porta. Segundo, ele não precisa de porta. Olha que visão que Deus me deu sobre esse negócio agora. Ele é porta e não precisa de porta. Vou repetir, porque isso aqui é forte demais, irmão. Isso aqui Deus me deu agora. Porque a Bíblia fala que ele é porta. Mas ele não precisa de porta. Quando ele ressuscita, pega isso aqui. Se tu me dá agora, eu vou embora. É sério isso aqui, porque Deus me deu isso agora. Ele é porta, mas não precisa. Vamos repetir para você chegar em casa e ficar aí, é mesmo, ele é porta, mas não precisa de porta. Ele é porta, mas não precisa de porta. Vamos repetir, diga comigo. Ele é porta, mas não precisa de porta. De novo, ele é porta, mas não precisa de porta. Olha para cá, ele é porta, mas não precisa de porta. Vamos falar o porquê que ele não precisa de porta? Quando Jesus ressuscitou, ele ressuscitou em corpo. Sim ou não? Sim. Ele vai ao encontro dos discípulos e ele chega e está o povo reunido. Ele não pediu para abrir a porta. A Bíblia não fala que ele entrou por porta. Aquele corpo glorioso, humano, ele passa pela parede mesmo. Deixa eu te dizer uma coisa. Ele é porta, mas não precisa de porta. Para ele entrar e mudar a situação da sua vida, ele não precisa de porta. Ele entra aonde ele quer, do jeito que ele quer. Ainda que você veja tudo fechado, mas aonde ele chega, ele entra, porque ele é porta, mas não precisa de porta. E como ele é porta, ele está dizendo, eu sou a porta que você precisa para qualquer situação da sua vida. Ele é a porta. E ele abre. Glória a Deus. Aleluia. Peraí, ele é porta, não precisa de porta. E ele como porta, toda porta tem que ter chave, sim ou não? E a Bíblia diz, Apocalipse, livro da escatologia, que ele tem a chave. E a Bíblia diz assim, que a porta que ele abre, ninguém fecha.
e aquilo que ele fecha, ninguém abre. É ele dizendo: eu sou porta, mas não preciso de porta. E eu, como porta na tua vida, eu tenho a chave para abrir e te dar acesso a tudo que você precisa. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode dizer amém por essa palavra? Glória a Deus. Agora vamos aqui adiantar um pouco. Aí Jeremias, ele vê a situação, ele entra numa situação junto com o povo. Aí Jeremias agora vai lamentar. Jeremias vai escrever um livro por nome chamado Lamentações, que tem 5 capítulos só de lamentação. A lamentação era essa em relação ao povo. A lamentação era essa em relação ao que o povo estava vivendo. Porque Jeremias não queria que o povo vivesse aquilo ali. O povo não tivesse em cativeiro, o povo não tivesse em escravidão. Então Jeremias agora, em momento íntimo com Deus, em oração, ele começa a lamentar. Aí eu vou ler com os irmãos aqui a partir do versículo 1 do capítulo 5. Jeremias, em Lamentações, ele vai falar a respeito dos males presentes que estavam acontecendo e vai falar sobre tristes recordações. Versículo 1: lembra-te, Senhor, do que nós tem sucedido. Jeremias, ele vai dizer: Senhor, lembra-te. Porque na mente de Jeremias parece que Deus não estava lembrado. Na mente de Jeremias, porque na hora da prova, na hora da dificuldade, na hora que a gente entra em situações, a gente logo parece que Deus não está vendo. Parece que Deus não está ouvindo. Não! Isso é o natural do ser humano falar, mas não. Ele está vendo, ele está ouvindo, ele tem o tempo certo para mudar a situação. Aí Jeremias vai dizer: lembra-te, Senhor, do que nós tem sucedido. Considera e olha para o nosso opróbrio. Porque na mente de Jeremias ele estava assim: Deus nem lembra e nem está olhando para nós, mas ele lembra e ele olha para nós. Aí Jeremias vai falar do nosso opróbrio. O que é opróbrio? Vergonha. Jeremias está dizendo: nós estamos em vergonha. Lembra-te. Versículo 2: a nossa herdade passou a estranho. Jeremias está dizendo: aqui é tudo. Nós tínhamos domínio da terra, da cidade. Agora nós estamos aqui entregue nas mãos dos inimigos. Aquilo que era nosso, quem está tomando posse agora é os inimigos. Aquilo que pertencia a nós está agora na mão de estranhos. E as nossas casas há forasteiros, ou seja, saímos do que nós tínhamos. Perdemos a nossa cidade, perdemos a nossa casa, perdemos o nosso aconchego. Estamos aqui agora como escravos, estamos aqui agora servindo de escravo. Olha como que Jeremias lamenta. Você já imaginou você tendo cidade fortificada, com tudo, casa, de repente você tem que deixar tudo, e agora pessoas estranhas tomam posse, nações estranhas, nações inimigas tomam posse daquilo que é teu, daquilo que te pertencia. Jeremias está falando a respeito disso. Aí o versículo de número 3 diz: órfãos somos sem pai, nossas mães são como viúvas. Porque ali naquele momento ali muitos morreram quando foram levar a cativo. Mulheres ficaram viúvas porque seus esposos foram mortos. Filhos foram mortos. Isso aqui é terrível, irmão. Mas tudo isso veio porque não ouviram quando Jeremias profetizou. Não deram crédito às mensagens, às orientações de Jeremias que Deus mandava para com o povo. Versículo 4: a nossa água por dinheiro a bebemos, por preço vem a nossa lenha. Ele está dizendo: nós tínhamos tudo, agora até água para beber nós temos que pagar. Um fogo para cozinharmos, um fogo para aquecermos, temos que comprar a lenha, nós tínhamos tudo. Porque, irmãos, existe um vocabulário aí fora, e eu creio que vocês vão concordar com o que eu vou falar, que diz assim: tem gente que só dá valor quando perde. O povo estava na escravidão. Primeiro tinha cidade, casa, água à vontade, lenha, tudo de que tinha. Quando entra em escravidão, agora vai lamentar e dizer: até a água nós temos que pagar, a lenha nós temos que pagar,
As nossas casas estão morando forasteiros. Então aprenda a valorizar o que você tem. Seja pouco ou muito, valorize o que Deus te deu. Porque a Bíblia diz: seu fiel no pouco, no muito Ele vai te colocar. Glória ao nome de Jesus. Versículo 5. Os nossos perseguidores estão sobre os nossos pescoços. Estamos cansados e não temos descanso. Sabe o que ele está falando aqui? Eles estavam acorrentados pelos pescoços. Sabe aquela moinha que colocavam como que fosse uma moinha? Quem já moeu café sabe do que eu estou falando, que fica girando. Só que naquela época tinha uma moinha bem grande, da qual ficava um monte de varas assim, como fosse um sol, um desenho de um sol, e várias varas. Aí ficava pessoas acorrentadas, andando em ciclo, empurrando. Ele está dizendo: olha a situação que nós estamos. Ele está dizendo: estamos cansados e não temos descanso, porque quem é escravo não tem descanso. Aí o versículo 6 diz: e aos egípcios estendemos as mãos, e aos assírios para nos fartarem de pão. Olha onde eles vão buscar socorro: em nações pagãs, em egípcio. Olha, quem deveria ter o povo de Deus, mas quem estava com tudo eram os inimigos. Por quê? Por conta da desobediência. Então eles agora estavam dependendo dos assírios, dos egípcios, para nos fartarem de pão para poder comer. Então por isso a importância de sermos obedientes à palavra de Deus. Nossos pais, versículo 7, nossos pais pecaram e já não existem. Nós levamos as suas maldades. Ele agora está dizendo, porque já valia muito tempo que o povo estava na escravidão. Ele estava lamentando: Deus, os nossos pais pecaram. Jeremias estava dizendo: não ouviram a palavra, não deram crédito, e nós agora estamos pagando pela desobediência. Porque a paz no que eu vou lhe dizer, pelo erro de um pai, pelo erro de uma mãe, os filhos pagam também. E a gente temos que ter muito cuidado com isso, porque é isso que Jeremias está falando aqui. Nossos pais pecaram e já não existe, mesmo depois de mortos. Nós levamos as suas maldades, ou seja, as consequências do que eles fizeram. Então tenha cuidado para você não trazer mal para a sua casa, sua família e seus filhos, pelas suas maus escolhas. Versículo 8: servos dominam sobre nós, ninguém há que nos arranque da sua mão. Ele está dizendo: eles estão nos dominando. Senhor, não tem quem tire a gente da mão dele. Só que Jeremias estava esquecendo de uma coisa: que Deus não está com a sua mão encolhida para que não possa salvar. Jeremias esqueceu que a mão de Deus é poderosa, e quando ele estende as suas mãos, não tem quem possa fazer a mão de Deus voltar atrás, porque a Bíblia diz: operando Deus, ou eu, quem impedirá? Glória a Deus. Isso é tremendo. Aí o versículo, estamos concluindo, versículo 9 diz: com o perigo de nossas vidas, trazemos o nosso pão. Ele está dizendo: para nós comermos é um perigo, por causa da espada do deserto. Eles tinham que buscar aonde? No Egito, com os egípcios, a comida, o pão, entre os assírios, e eles arriscavam a vida deles para poder trazer o pão. E tinham tudo. Versículo 10: nossa pele se enegreceu como um forno por causa do ardor da fome. Eles estavam dizendo: nós estamos padecendo de fome. Porque, irmão, há um texto bíblico que diz assim: eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Mas para isso acontecer, alguém tem que ser justo. Se você é justo diante de Deus, a sua descendência, aqueles que vêm após você, nunca mendigará o pão, porque você andou em justiça, você foi justo. Mas aqueles estavam pagando as consequências dos seus pais.
ele diz o versículo 11: forçaram as mulheres em Sião, as virgens nas cidades de Judá. Ele estava dizendo: as moças estão sendo abusadas. Nós não podemos proteger as nossas filhas. Nós não podemos proteger as moças virgens. Elas não estão tendo o privilégio de esperar o casamento, porque eles estão tomando para si, eles estão abusando, estão deixando. Veja que destruição total veio contra a nação por conta da desobediência. Isso é terrível. Versículo 12, estamos encerrando. Os príncipes foram enforcados pelas mãos deles. As faces dos velhos não foram reverenciadas. Ou seja, ele está dizendo: os príncipes, está falando daqueles que deveriam reinar, foram mortos. Os velhos não têm respeito, não respeitam, fazem dele o que querem, oprimem, maltratam. Veja, aqui o próprio chegou à nação por desobediência. Aí o versículo de número 13. Aos jovens obrigam a moer. Lembra que eu falei da manhã? Que fica em redor, rodando? Aos jovens obrigam a moer. E os moços tropeçam debaixo da lenha. Os velhos já não têm assento à porta. Os jovens já não cantam. Perderam o vigor, perderam o ânimo, perderam a graça, perderam o prazer de cantar. Eles não tinham prazer de cantar em cativeiro. Lembrava-se das canções de Sião, dos louvores que louvavam, que adoravam a Deus. Mas agora eles não tinham prazer, porque estavam como escravos. Os jovens estavam desmotivados. Cessou o gozo de nosso coração. Converteu-se em lamentação a nossa dança. Eles não tinham mais o prazer de dançar em momentos de louvor. Versículo 16. Caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos. Ele está dizendo aquilo que era de honra, aquilo que era de respeito, porque coroa fala de honra, coroa fala de respeito, coroa fala de dignidade. Nós perdemos tudo isso porque pecamos. Por isso desmaiou o nosso coração, por isso se escureceram os nossos olhos. Versículo 18. Pelo monte de Sião que está assolado andam as raposas. Versículo 19. Tu, Senhor, permaneces eternamente. Ele agora vai falar sobre a soberania de Deus. Ele vai dizer: eu sei que nós estamos vivendo isso, mas eu sei que tu permaneces, Deus. Eu sei que tu permaneces sendo o Senhor. E o Senhor permanece eternamente. E o teu trono de geração em geração. Versículo 20, nós encerramos ao lermos o 21. Por que te esquecerias de nós para sempre? Porque nos desampararia por tanto tempo. Ele agora estava clamando o Senhor já faz muito tempo. Apressa-te, Senhor. Não tem hora que a gente clama em momentos difíceis. Senhor, tem misericórdia. Vem aqui, faça uma coisa que eu não mais suporto. Em momentos que a gente agimos dessa maneira, Jeremias estava assim: não aguentamos mais. Apressa-te, Senhor. Só que ele sabia que para Deus mudar a situação do povo, era necessário acontecer o que lemos no versículo 21. Sem isso é impossível que Deus mudasse a situação da nação. Converte-nos, Senhor, a ti. Aqui nós vemos dois tipos de conversões. Aprenda isso hoje. No versículo 21 tem dois tipos de conversões. A primeira convenção é: converte-nos, Senhor, a ti. É aquela que Deus converte você a ele. Aí ele agora vai dizer: converte-nos, Senhor, a ti. Aí ele vai dizer: e nós nos converteremos. Converte-nos a ti, Senhor. Isso fala de uma mudança que ele não tinha como mudar. Só Deus podia mudar. E dentro dessa mudança, eles iriam se converter por completo ao Senhor. Aí ele vai dizer: renova os nossos dias
Como? Antes ele está dizendo: Senhor, renova. Nós queremos voltar a te louvar. Nós queremos voltar, Senhor, a engrandecer o teu nome. Nós queremos sentir novamente a alegria do teu Espírito. Nós queremos novamente cantar louvores de gratidão por tudo que o Senhor tem feito. Renova-nos, Senhor, como dantes. Eu encerro neste momento, fechando esta rápida palavra, dizendo para você: se for preciso, dobre o seu joelho em casa, aqui neste ponto de pregação, em qualquer momento, e diga: Senhor, renova como dantes a minha vida. Nós precisamos todos os dias de um renovo. Porque se a gente não adquirir um renovo de Deus, a gente esfria, a gente acaba, Senhor. Espiritual, isso é qualquer outro nome. Então, nas suas poucas forças, meu irmão, minha irmã, sempre diga assim para Deus: Senhor, me renova como dantes. Renova a minha vida. Não tem mil que eu preciso mudar. Se tem algo, Senhor, que está desagradando em mim, tira de mim. Eu oro todos os dias dessa forma. Porque às vezes a gente podemos estar fazendo algo que não agrada a Deus. Até eu mesmo, muitas vezes nas minhas orações, quando eu oro, eu falo: Senhor, se tem algo em mim que não te agrada, tira hoje, Senhor. Arranca de mim, tira de mim. Eu sempre clamo, peço a Deus, porque nós somos falhos, somos pecadores, somos imperfeitos. Não tem ninguém perfeito, então nós temos que orar, reconhecendo e pedindo a Deus sempre isso, para que Deus tire de nós. Amém, meus irmãos. Vamos ficar de pé. Deus abençoe a todos. Domingo eu estou aqui. Amanhã eu já venho para cá com a Miguel e com as meninas. E nós vamos estar aqui domingo no culto com os irmãos, para a glória de Deus. Querido Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, e agradecemos por esse culto realizado na noite desse dia. Continua, Senhor amado, abençoando este ponto de pregação neste lugar, os teus filhos que aqui estão, aqueles, meu Senhor amado, que não puderam chegar nesta noite. Continue abençoando a todos de forma especial. Leve em paz e segurança aos seus lares. Guarda, livra e protege, meu Senhor. Nós pedimos a tua bênção sobre a vida de cada um dos filhos. Continue abençoando a nossa querida Pauliane, sua cara, sua família, nossa irmã Cícera, sua casa, sua família, a todos que aqui estão presentes, Senhor, que a tua bênção esteja sobre a vida dos teus filhos. Que o Senhor conceda renovo, conceda graça, conceda força para vencer as batalhas da vida, hoje e sempre. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com cada um de nós, e sempre a igreja diz amém. Está encerrado, cumprimento o seu nome da paz do Senhor. Diga para ele: foi muito bom você ter vindo hoje. E se der, esteja aqui domingo também. Deus abençoe. Foi muito bom você ter vindo hoje. Tu tá rindo, tu tá olhando minha Bíblia e rindo da minha foto. Sobra não vai parar. Minha sobra não vai parar. Essa igreja é do Senhor. Essa igreja é de valor. Você é tu que começou no coração de Deus. Esse bairro seguro. Eu te valor, produzindo família, a presença do Senhor, que canção transformada, nessa igreja de valor, pois aqui gente pregando, o evangelho do amor. Se você também deseja conhecer o Salvador, faça parte dessa igreja do Senhor. Oh, glória, nada em viver, a igreja fervorosa e cheia de poder.
ADMV, é uma igreja fervorosa e cheia de poder.